Gênesis 3, versículos 1 a 5 é um ponto importante na história bíblica, marcando a mudança da criação perfeita para as consequências do erro humano. A cena acontece no Jardim do Éden, onde Deus havia criado harmonia e união com Adão e Eva. Este texto traz o primeiro diálogo registrado entre três personagens principais. A serpente, Eva e, de forma indireta, Deus, mostrando verdade sobre engano, fraqueza humana e astúcia do adversário. A escolha da serpente como ferramenta de tentação não é por acaso. Descrita como mais sábia que todos os animais, ela representa um desafio claro à obediência humana. A história serve como um espelho universal da luta contra o erro e a tentação, convidando o leitor a encontrar semelhanças em sua própria vida. Esses versículos apresentam um drama maior que se desenvolve nos capítulos seguintes. Eles criam a base para entender tanto a queda da humanidade quanto a necessidade do plano de restauração de Deus, que será mostrado gradualmente nas Escrituras. Análise detalhada de Gênesis 3, versículos 1 a 5. Versículo 1. A chegada da serpente. O texto começa com a entrada da serpente no jardim, descrita como mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa caracterização inicial é importante porque apresenta a serpente não como um simples animal, mas como algo inteligente e calculista. Sua primeira ação é dirigir-se à mulher com uma pergunta aparentemente inocente. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Essa forma de abordagem é estratégica por várias razões. Distorção sutil da verdade. A pergunta altera sutilmente o mandamento original de Deus, que permitia comer de todas as árvores exceto uma. Ao reformular a proibição de forma generalizada, "Não comereis de toda a árvore", a serpente planta a primeira semente de dúvida sobre a generosidade de Deus. Estímulo ao questionamento. Ao fazer uma pergunta, a serpente engaja Eva em um processo de reflexão crítica sobre o mandamento divino, incentivando-a a reconsiderar sua aceitação tácita da autoridade de Deus. Isolamento da mulher. Notavelmente, a serpente dirige-se especificamente a Eva, possivelmente aproveitando sua posição relativa como a última criada e aquela que recebeu o mandamento indiretamente através de Adão. Eva responde à serpente com uma frase que mistura exatidão e erro. "Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais." Essa resposta mostra pontos importantes da situação. A adição da frase "nem tocareis nele" sugere que Eva, ou possivelmente Adão ao passar a ordem, já havia começado a mudar o aviso original de Deus, tornando-o mais restritivo do que realmente era. A menção clara da morte mostra que Eva entendia bem a seriedade da proibição, embora sua interpretação adicional possa indicar um aumento de ansiedade ou medo em relação à árvore proibida. Ao responder diretamente à serpente, Eva mostra que está disposta a conversar com uma entidade que questiona a palavra de Deus, o que cria espaço para uma maior manipulação. A resposta da serpente é o ponto alto deste diálogo tentador. "Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Essa afirmação merece análise cuidadosa. A declaração "certamente não morrereis" é uma contradição clara ao mandamento divino, atacando diretamente a confiança em Deus. Ao sugerir que comer do fruto traria conhecimento divino, "sereis como Deus", a serpente faz um apelo ao desejo humano de ser mais e igualar-se ao Criador. A promessa de abrir os olhos e adquirir conhecimento sugere que a obediência a Deus mantinha Eva e Adão em um estado de ignorância escolhida, quando na verdade essa obediência representava confiança e dependência saudáveis. Ao apresentar o conhecimento do bem e do mal como algo desejado e necessário, a serpente muda completamente a visão divina, fazendo com que esse conhecimento independente leve à morte espiritual. Essa troca de diálogos revela uma progressão cuidadosamente planejada de sedução, começando com uma simples pergunta, passando por uma resposta incorreta e culminando em uma completa inversão da verdade divina. Cada parte ajuda a criar um clima de dúvida, insatisfação e rebelião potencial contra a autoridade de Deus. Estes versículos contêm significados teológicos profundos que ecoam na tradição judaico-cristã. A passagem ilustra a natureza do erro humano como uma ruptura na relação com Deus, simbolizada pela serpente, que representa o mal astuto e enganador. Répteis, como símbolos de caos, reforçam a ideia de desordem introduzida no Éden. O diálogo entre a serpente e Eva revela um padrão universal de tentação. Distorcer a verdade divina, Deus disse, minimizar as consequências, "certamente não morrereis", e exaltar o ego humano, "sereis como Deus". Este ciclo de mentira e autoexaltação reflete a essência do erro humano em todas as suas formas. Teologicamente, o episódio estabelece o livre-arbítrio dentro da soberania divina.
Deus permite que Adão e Eva escolham entre obedecer ou buscar autonomia, simbolizada pelas duas árvores no jardim. A resposta de Eva serpente, ao adicionar restrições ao mandamento divino, nem tocareis nele, demonstra a tendência humana de complicar e legalizar os preceitos de Deus. A promessa de ser como Deus é paradoxal. Embora criados à imagem divina, a busca por igualá-lo através da desobediência leva à alienação. Este tema central, tensão entre vocação divina e autodivinização, permeia a teologia bíblica. O erro começa com a rejeição sutil da verdade revelada, distorcendo a palavra de Deus sem negá-la completamente. Finalmente, a ênfase no conhecimento oferecido pela serpente contrasta com o verdadeiro conhecimento que vem da obediência a Deus. Antes da queda, Adão e Eva viviam em inocência. O conhecimento proposto pela serpente é uma falsificação que resulta em morte espiritual, não em vida abundante. O legado de Gênesis 3, versículos 1 a 5 vai além da queda humana, estabelecendo um padrão teológico que ecoa por toda a Bíblia. Este episódio inaugura um ciclo de tentação, ruptura e restauração, presente em várias narrativas bíblicas. A promessa da serpente, sereis como Deus, ressoa em momentos como a construção da Torre de Babel e as tentações de Cristo no deserto, destacando a busca humana por autonomia. Esta passagem prepara o terreno para temas cruciais nos versículos seguintes, como a distorção da verdade, manifesta em formas de idolatria e autojustificação. A ideia de abrir os olhos prenuncia tanto a perda da inocência quanto a futura revelação divina restauradora. Além disso, o texto estabelece o conflito cósmico entre Deus e o adversário, cujas estratégias de engano são exploradas em outros contextos bíblicos. O diálogo entre a serpente e Eva serve como modelo interpretativo para entender confrontos futuros entre verdade e mentira nas Escrituras. A progressão do engano, de uma simples pergunta completa inversão da verdade, ajuda a identificar e resistir a táticas semelhantes em outras passagens. A conexão com versículos subsequentes é evidente na base que esta passagem cria para a necessidade de redenção divina. O contraste entre a falsa sabedoria oferecida pela serpente e a verdadeira sabedoria que Deus provê torna-se um tema recorrente na teologia bíblica. Finalmente, a estrutura narrativa estabelece um padrão repetido em histórias de tentação e queda, ajudando a compreender tanto o pecado humano quanto a resposta graciosa de Deus ao longo das Escrituras. Gênesis 3, versículos 1 a 5 não é apenas uma narrativa histórica, mas um reflexo da condição humana. Ele revela verdades universais sobre o erro, a fragilidade humana e as estratégias de engano. Ao analisar este texto, somos desafiados a identificar áreas de nossa vida onde podemos distorcer a verdade divina ou buscar autonomia fora dos limites estabelecidos por Deus. A passagem nos alerta para as tentações modernas, que frequentemente começam com promessas aparentemente inofensivas, mas que gradualmente nos afastam da dependência de Deus. No entanto, ela também oferece esperança. O erro humano não marca o fim da história, mas o início do plano restaurador de Deus. Este texto nos convida a reconhecer a graça divina mesmo em meio ao erro e a confiar que fomos criados para a redenção. Esta passagem destaca o amor de Deus. Apesar da rebelião humana, Ele iniciou um plano de salvação que culminaria em Cristo. Este texto não é apenas uma advertência, mas também uma promessa de esperança. Ele nos lembra que, mesmo após a queda, Deus permanece fiel e trabalha para restaurar sua criação à plena comunhão com Ele. Que esta reflexão inspire os leitores a aplicar suas lições à vida cotidiana, aprendendo com os erros do passado e confiando na graça transformadora de Deus. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo ou tema a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.